Pronto. Quer beber água? Maria Júlia, câmera. Ó, nesse quadro, eu coloquei esse quadro aqui para marcar direitinho para vocês, mas no livro de vocês vão encontrar também esse quadro. Tanto esse do caso reto quanto do oblíquo. O que eu quero que vocês entendam, que vocês guardem a informação, é que... Oi, tia. Oi, meu bem. Tá sem câmera, Arthur. Ah, agora tá ok. Começou agora, foi? Agorinha, amor. Deixa eu olhar aqui. É porque quando eu quando eu abro essa tela, eu não consigo ver o reloginho. Então, Ei, aqui... tia. Oi. Meu computador ficou doido, é 7h12 aqui. Vixe. Desde o começo da aula que é 7h12. Ah, meu Deus. O meu não dá nem para ver a hora, porque eu abro a tela inteira, né? Não consigo ver. Mas, ó... Não, tia, 8h02. Sim. Olha aqui, ó. O que eu quero que vocês tenham atenção para esse quadro é que, para cada pronome do caso reto, eu tenho outros que eu vou poder utilizar. Espera aí. Vou buscar todas. Desliguem os áudios. Oi? Desliguem os áudios. Tá bom. Para que eu não fique ouvindo os barulhos externos. Então, aqui, ó. Pessoas do discurso. A colocação de posição das pessoas que participam da fala. Quando a gente fala de pessoas do discurso, são as pessoas que participam da conversa, da fala. Aí eu tenho essa colocação aqui, ó, de primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Para cada uma delas, eu vou ter um pronome do caso reto, que são esses aqui, ó. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Ó, o acento aqui, ó. Se eu tenho um acento agudo, eu tenho essa sílaba tônica, tá? Esse som tônico. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Esses aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Aqui, no caso oblíquo, para cada um desses que eu tenho reto, eu tenho as substituições do caso oblíquo. Tá? Tudo bem aqui? Tudo. Pronto. Caleb, a câmera. Raimundo, tudo bem, Raimundo? Certo. Deixa eu apagar aqui para a gente passar adiante. Então, aqui, ó. Atenção. Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito. Anotem isso daqui, ó. Vou colocar um asteriscozinho e vocês vão anotar. Logo embaixo aí, ó. Esse trechozinho que está aqui, vocês vão anotar no caderno, ó. Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito, ou seja, aquele sobre quem se fala na oração. Coloquem o exemplo. João Pedro, Arthur. É os pronomes até e o exemplo, né? Até o exemplo aqui, ó. Tá aqui marcadinho. Mas é pequeno. Maria Júlia. Caleb.
Onde... Arthur, os pássaros estão na tua casa, Arthur? Hã? O barulho de pássaro é na tua casa? É, que eu tô na varanda. Ai, que lindo. E também tá fazendo um pouquinho de barulho. Ai, quero ver. Pronto? Não. E tia, Oi. eu não entendo uma coisa. O que é oração? Oração é o seguinte. Deixa todo mundo terminar de copiar que eu explico para todo mundo, tá, Arthur? Uhum. Para não atrapalhar quem tá copiando. Entendo oração de rezar. Ah, sim, eu vou já explicar, tá? Terminem rapidinho que eu explico. Tia, Oi. tem que começar do nome, os pronomes que é do nome vermelho lá de cima, né? Os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer a função de sujeito, aquele sobre quem se fala na oração. E o exemplo, o livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele, Terminei, tia. pronto. E que Raimundo, ele ficou lá durante uma semana? isso. Ele ficou lá durante... Desaparecido, foi? Não, ele ficou em cima da mesa durante uma semana e depois desapareceu. Ah, Raimundo terminou. entendi ao contrário. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele ficou Acabei, lá tia. durante uma semana. Arthur terminou. Raimundo também. Caleb. Maria Júlia. Acabei. Pronto. Todos? Falta o João Pedro, né, João Pedro? Caleb não está me dando retorno. Caleb, você concluiu? Acabei, tia. Tá travado, acho que ele deve estar copiando. Pronto. Pronto, o Caleb também. Vamos lá. Para tirar aqui a dúvida que o Arthur perguntou.
Deixa eu abrir todos vocês aqui rapidinho para ficar todo mundo na minha tela. Só um minuto. Pronto, todo mundo está aqui na minha frente. Nós temos frase e oração. Quando a gente estiver estudando em relação a isso, é por isso que algumas situações que eu acabo me prolongando mais nas explicações, porque aparecem termos que vocês ainda não têm conhecimento. Mas assim, frase é todo o enunciado, toda a fala com um sentido completo. Exemplo, se eu chego na sala de aula e digo assim, ó, silêncio. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que é que eu estou pedindo? Pedindo silêncio. Você está pedindo silêncio. Pronto, eu estou pedindo silêncio. Só que silêncio não tem verbo, é só uma frase. A oração, Arthur, a oração é quando eu tenho uma frase que gira em torno de um verbo. Silêncio é dotado de sentido, mas não tem um verbo no meio dela, é só uma frase. Mas quando eu digo assim, ó, façam silêncio, eu já tenho uma oração. A oração é toda aquela frase que vai girar em torno de um verbo. Nesse caso, façam, fazer, é um verbo. Então, eu já tenho uma oração. Quando a gente for falar de períodos, aí os períodos, eles vão ser contados a partir da quantidade de verbos que eu tenho dentro das orações. No caso desse exemplo aqui, ó, que a gente está vendo agora, o livro estava sobre a mesa. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele ficou lá durante uma semana. Nesse caso aqui, ó. É para não repetir o livro de novo, bota ele, porque não vai ter outra pessoa se referindo a outra coisa. Olha o que ele está falando aqui, ó. Deixa eu só explicar em relação à oração, tá, Arthur? Aí eu volto pro pronome, tá? Aqui, ó. Primeira oração, ó. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Estava, desapareceu. Aqui eu tenho uma oração, porque essa oração está girando em torno de verbos. Ele ficou, é outro verbo. Ele ficou lá durante uma semana. Uma semana. É outra oração, porque eu tenho outro verbo. Ah, entendi. Então, aqui, ó. Em relação à oração, vocês entenderam? É tudo aquilo. A gente tem uma frase. Bom dia, Anne Camila. Bom dia. Frase é tudo aquilo. A frase é todo o enunciado que tenha um sentido completo. Quando eu falo de oração, esse mesmo enunciado está girando em torno de um verbo. Aí eu tenho uma oração. Os períodos são determinados pela quantidade de verbos que eu encontro nessa oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. E esse conjunto de orações vão formar um período. As orações não é só da reza, tá, Arthur? Na língua portuguesa, as orações são todos enunciados que giram em torno de um verbo, tá? Explicado agora? Explicado. Então, toda frase tem um verbo, vai ser oração, né? Exatamente, exatamente. Você vai ter que explicar para a Ana Camila. O quê? Vai ter que explicar para a Ana Camila, não sabe não? Olha aqui, ó. Aí a gente está aqui, ó. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Deixa eu apagar aqui para poder explicar o pronome, que é o que a gente está vendo agora. A aula tá gravada, Ana Camila, aí depois tu vai escrever. Ó. Olhem para cá, ó. Pro exemplo da oraçãozinha. Deixa eu pegar aqui de novo a minha canetinha. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Lá no iniciozinho que a gente viu os conceitos, né? O conceito de pronome. Maria Júlia, de brincadeira. Atenção. Quando a gente viu o conceito de pronome, a gente viu que o pronome acompanha, substitui e determina o nome, certo? Pode acompanhar, pode determinar ou pode substituir o nome. Nesse caso aqui, ó, entre os três,
O que é que esse ele está fazendo? Ele está determinando, ele está acompanhando ou ele está substituindo? Ele está o quê, João Pedro? Terminando. Acompanhando. Ele está, ó, de novo. A gente viu no conceito que o pronome pode determinar, acompanhar ou substituir o nome. E eu disse a vocês, a gente viu juntos, né? Que o nome pode ser um substantivo ou também pode ser um adjetivo. Vamos para a oração. Vamos analisar a oração que está aqui. Ó. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Ele ficou lá durante uma semana. Ele se refere a quem? O livro. Olha aqui, ó. Ele se refere ao livro. Ele está acompanhando, ele está determinando ou ele está substituindo o substantivo, o nome? Substituindo. Nesse caso aqui, ó, o ele está substituindo o nome livro, que é um substantivo. O que é determinando? Determinando é quando ele coloca assim, a gente vai ver quando chegar lá nos pronomes demonstrativos e possessivos, tá? Determinar a posse, determinar a posição, a gente vai ver isso daí. Nesse caso agora, a gente está vendo só o acompanhar e o substituir. O determinar a gente vai ver com os outros pronomes, tá, Maria Júlia? Para você entender melhor. Perceba aqui, ó. Perceba que o livro é o sujeito da primeira oração, ó. O livro é de quem eu estou falando. E que o pronome ele, que o substitui, já é o sujeito da segunda oração. Quando a gente for pensar quem é sujeito, é sobre quem a gente está falando. Sobre quem a gente está falando nessa oração? O livro. Pronto. No caso reto, os pronomes do caso reto terão função de sujeito, ou seja, sobre quem nós estamos falando. Qual é a referência que a gente tem na conversa? Tudo bem? Tudo. Nesse caso, os pronomes do caso reto vão substituir o substantivo na função de sujeito. Tudo bem? Tudo. João Guilherme, a tua câmera está desligada, meu amor. Anne Camila, meu bem, você não assistiu a primeira aula e entrou um pouquinho atrasada agora? A gente está falando sobre os pronomes e pronomes do caso reto. Já falamos sobre o conceito e já mostramos também a caixinha com os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Ah, tudo bem, João Guilherme, não tem problema não. Só para saber mesmo. E aí a gente já escreveu sobre esses conceitos, já colocou exemplos. Você precisa assistir a aula gravada para poder... Tá bom. Então você fala comigo no chat se precisar, tá, João Guilherme? Você precisa assistir a aula para a gente poder dar continuidade, tá bom? Anne Camila. Desculpa. Peraí. Olha aqui. Atenção para cá. Portanto, uma frase do tipo, o livro, eu deixei ele sobre a mesa, estaria incorreta. Segundo a gramática normativa, pois ele não pode exercer a função de complemento. Essa função é reservada aos pronomes do caso oblíquo. Quando a gente fala assim, ó, o livro, eu deixei ele sobre a mesa. Está errado. Seria, eu deixei o livro sobre a mesa. Porque esse ele aqui, ó, atenção, esse ele aqui, ele só pode exercer a função do sujeito. Ele vai ser usado em substituição ao nome. Quando eu falo o livro, eu deixei ele sobre a mesa, ele já não tem a função de sujeito. Ele tem a função de complemento. E não pode ser usado esses pronomes do caso reto como complemento.
No lugar do complemento da oração, eu só vou poder usar os pronomes pessoais do caso oblíquo, naquele outro quadrinho que eu mostrei para vocês. Agora, observe aqui, ó. O livro estava sobre a mesa. Olha esse ozinho que eu mostrei para vocês lá, ó. Peguei-o, Maria Júlia, atenção. Peguei-o, coloquei-o sobre a estante. Quem é esse ozinho aqui, ó? Qual é a referência que ele está fazendo aqui? Sobre quem ele está falando? Sobre o livro. Sobre o livro. Peguei-o, que eu peguei o livro, e coloquei quem? Sobre a mesa. O livro sobre a estante. Aqui, ó. Sobre a estante. Observe que o pronome oblíquo, o ozinho aqui, ó, substitui o substantivo livro. E não sou eu que peguei. É o lá também, né, tia? O lá. Isso, quando for no feminino. Certo? Se fosse aqui, ó, a caneta estava sobre a mesa. Como é que ficaria? Peguei-a. Peguei-a e Coloquei-a. sobre a estante. Tudo bem? Caneta. Aí peguei-a. Tia. Peguei-a sobre a estante. Antes do O, não tem duas vogais? Deixa eu ver aqui. Peguei, ó. Sim. Pois 3, na verdade. É 3. Isso aqui é o quê? É ditongo, é tritongo, é hiato? Eu já vi isso, tia, mas não tô lembrado o nome. É ditongo? Tritongo, quando são 3 vogais juntas. Ah, e o ditongo é 2, né? Isso. Certo? Eu lembrei disso. Vamos lá, ó. Pronto. Primeira informação importante. Os pronomes do caso reto têm a função de sujeito e eles substituem o nome, certo? Primeira informação importante. Raimundo, tá me ouvindo direitinho, Raimundo? Sim. De novo, ó, atenção aqui para mim. Os pronomes do caso reto, eles têm funções de sujeito, que é aquilo sobre aquilo que a gente está falando, e eles vão substituir os nomes. Os pronomes do caso reto, eles têm função de sujeito e vão substituir um nome. Os do caso oblíquo, eles têm função de complemento. Eles não substituem o sujeito, mas substituem o complemento. No caso, quando a gente faz a mudança em relação à função, tá? Quais são os do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Quais são os do caso oblíquo? Volta lá para o quadro, que é bom que a Camila também vai ver. Olha, Camila. Deixa eu apagar aqui. Olha, Camila. As pessoas do discurso, singular e plural, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural. Aqui são as do caso reto, ó, caso reto, função de sujeito. Aqui, caso oblíquo, função de complemento. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Camila? Sim. E os demais? Caleb, Maria Júlia. Ok. Não dá certo. Ela passa lá pro início e ela continua se inscrevendo, porque nós já perdemos uma aula. Em relação a vocês, aos outros, tudo bem até aqui? Ótimo. Vamos lá. Pra mim, tudo bem. Deixa eu te apagar aqui. Pronto. Passar. Aí aqui, ó, a gente falou do caso reto, a gente falou do oblíquo
E agora nós temos os pronomes demonstrativos. Já ouviram falar dos pronomes demonstrativos? O primeiro pronome é pessoal do discurso. Peraí, não, Maria Júlia, não lê o quadro, não é isso. Eu quero que vocês me respondam se vocês já ouviram falar sobre os pronomes demonstrativos. Não. De demonstração. Eles fazem a demonstração em que sentido, Arthur? Eu não sei da demonstração, tia. Faz tempo que eu fiz isso. Ó, a demonstração, ele vai mostrar. Mostrar. Demonstrar. Ele vai mostrar tanto em relação ao tempo, quanto em relação ao espaço. Quando eu aponto assim, ó, atenção aqui para mim. Este, dá para ver aí, ó, este lápis. Estão vendo meu lápis? Não. Olha aqui, olha para mim. Ó, Camuflado. olha aqui para mim. Deu pronto. Ó, É uma ajuda. ó o lápis aqui, ó. Tô vendo. Pronto. Quando eu digo assim, ó, este lápis é meu. Este demonstra que ele está perto. Atenção. Demonstra que ele está perto de mim ou de vocês? De vocês. De mim, né? Da tia. Mas se eu digo assim, ó, essa cadeira de balanço tá perto de mim ou tá perto do Arthur? Do Arthur. Pronto. Se eu digo assim, ó, atenção, aquela janela. Atenção aqui para mim, ó. Se eu digo aquela janela, tá perto de mim ou tá perto de vocês? Você. Da gente. No caso daquela, quando eu digo assim, ó, aquela janela, ela não está perto nem de mim e nem de vocês. Pois é, porque você não identificou de qual é. Por isso que eu falo assim, ó, aquela, eu aponto, ela não está perto nem de mim e nem de vocês. O este, ó, este próximo de mim que estou falando. Agora eu entendi. Peraí, ó. Este perto de mim que estou falando. Esse perto de você, com quem eu estou falando. Aquele não está perto nem de mim e nem de você. Por isso que eu faço a demonstração. Tia, aí é tipo, você não indica. Você não indica. Tipo, o que você estava falando, o lápis. Tá perto de quem? De você ou do Arthur? Aí você disse, de você. A janela. Meu. A janela tá perto do Arthur ou de você? Do Arthur. Aí A minha não é janela, é uma porta. Aí você tinha dito assim, você não indicou a janela, aí por isso que eu não sabia o que dizer. Aí eu disse, você. Aí Ó, atenção aqui, ó. O Arthur fez uma colocação aqui no chat e eu quero compartilhar com vocês porque é importante. Ele está dizendo assim, tia, nesse assunto, a gente precisa prestar muita atenção porque ele é complexo. Eu estou o tempo todo assim, ó. Atenção para mim. Prestem atenção nos exemplos. Quando eu disse no início da aula, eu disse assim, ó. Vamos começar a prestar bastante atenção no que a tia está falando, porque nós estamos aparecendo agora com novos conceitos. Quando a gente fala pronomes, uns já ouviram falar, outros não. E esses pronomes, eles têm classificações diferentes, eles vão ser separados em grupos. Aqui, a gente já viu os pronomes do caso reto e do oblíquo, porque eles são muito próximos. Tanto do caso reto como função de sujeito, só um minutinho, quanto do caso oblíquo em relação ao complemento. Quando eu estou falando para vocês esses exemplos, demonstrando aqui o exemplo do que está perto de mim, do que está perto de vocês, do que não está perto nem de mim nem de vocês, é porque eu realmente preciso dessa atenção. Podem falar agora. Quem quer falar agora? Bom dia, Anthony. Bom dia. Tudo bem? Tem revisão, é? Não, amor. A gente quando começou a aula hoje, eu expliquei o seguinte. A gente fez a revisão na aula passada.
de todo o conteúdo da prova. Agora a gente está com um assunto novo. Por quê? Porque nós temos um tempo muito apertado em relação ao conteúdo. Tá, Anthony? Então, a revisão ficou na aula passada. Inclusive, eu tive a preocupação de colocar logo na plataforma do YouTube para que vocês tivessem tempo para rever todas as aulas. Aqui a gente começou o assunto novo, que é pronomes, tá? Que tal a página? Slides. Primeiro a gente está com os slides, tá? Depois a gente vai para as páginas do livro. Pronto, raciocínio. Gente, eu já estou preparado para a prova. Fiz a revisão, já estudei. Graças a Deus. Então, ó, os pronomes demonstrativos, olhem aqui para o quadro. Os pronomes demonstrativos apontam pessoas, objetos e lugares. Os pronomes, agora vocês vão anotar isso daí, ó. Coloquem embaixo, pronomes demonstrativos. E coloquem isso aqui, ó. Só isso, né, tia? Pronomes demonstrativos, coloquem assim, ó. Os pronomes demonstrativos apontam pessoas, objetos e lugares. E a gente vai já explicar isso para vocês. Rapidinho, 1 minutinho para escrever no caderno. Anthony, coloca a data de hoje. Português. Coloque a data de hoje e faça a anotação. Tia, Oh, Tia, é para escrever no caderno, é em português. coloque a data de hoje. Já tem outras anotações, Anne, que você também não colocou, que é do início, sobre os pronomes, sobre o conceito, sobre os pronomes do caso reto e os do caso oblíquo. ei, tia. Oi. Aqui, esse aqui tá parecendo a sala de aula, só que nós estamos no computador, tá sentado. Aí a professora não tá escrevendo, tá só mostrando. Eu coloco, é por isso que assim, se eu fosse escrever na hora da aula, a gente ia perder muito tempo eu escrevendo para depois vocês copiarem. Aí eu preparo antes, que é só para vocês anotarem. Aí prepara, aí só anota, aí a professora tem o trabalho de mexer no computador, fazer slide. Eu já faço tudo isso antes, que é para quando a gente chegar na aula. Se eu for escrever tudo isso, vai demorar demais. Então, eu já faço antes. E na primeira aula de matemática, ao vivo, a tia ainda escrevia no quadro ainda. Ó, tá escrevendo, Anthony? Raimundo? Já terminei aqui, ó. Ó, o Raimundo já terminou de escrever. Arthur terminou? Já, faz hora. Pronto. Terminei. Maria Júlia. Pedro terminou. Pronto, Maria Júlia. Pronto, Maria Júlia. Já tinha terminado, já disse. Ah, sim. Falta Anne e Camila. Anthony tá escrevendo, Anthony? Terminou. Podemos? Ó. Eu quero saber se todos terminaram. Tia, Oi. Não. eu já fiz a sua primeira prova. Assim. Já fez? Aham. A de hoje? A prova de hoje não, mas eu fiz a prova da segunda passada. É para entregar no dia 30. Acabei, tia. Ó, vamos lá. Aí até.
Aqui, atenção. Eu quero todos vocês prestando atenção. Do jeito que o Arthur falou, eu quero que vocês tenham realmente atenção. Eu vou explicar como vão ser usados, como devem ser usados os pronomes demonstrativos. Maria Júlia. Atenção para cá. Todos vocês. Os pronomes demonstrativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. O que é que isso quer dizer? Quando a gente fala de pronomes que podem ser variáveis e invariáveis. Isso quer dizer que existem pronomes que podem ser flexionados. Como assim? Para a forma masculina, eu tenho um jeito de escrever. Para a feminina, eu tenho outro jeito. Para o singular, eu tenho uma forma. Para o plural, eu tenho outra forma. Isso, quando se aplicar a eles, a forma variável desse pronome. Variar significa dizer que eles podem ser flexionados. Assim como existem os pronomes que podem ser flexionados, existem os que não são flexionados. Olha o caso aqui, ó. Primeiro, olhem para o quadro. Pessoas do discurso. Quantas pessoas a gente tem? Vocês lembram lá quando a gente estava falando da quantidade? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. O que é importante vocês perceberem? Ó, primeira pessoa. Eu tenho que situar, eu vou situar o uso desses pronomes em relação ao, olha aqui, ó. Em relação ao espaço, em relação ao tempo. Primeira coisa que eu tenho que observar. Se eles são variáveis, que podem ser Maria Júlia. Maria Júlia, atenção aqui para mim. Deixa eu olhar aqui para vocês, como é que vocês estão. Bora lá. Eles podem ser variáveis, podem se flexionar no singular e no plural, no masculino e no feminino, ou eles podem ser invariáveis, ou seja, eles só têm uma forma para serem escritos. Pois é, que invariáveis, eles não variam. Não variam, eles não mudam, independente do contexto. Se está no singular ou no plural. Se a referência é masculina ou feminina, eles não vão mudar. Aí a primeira coisa que vocês têm que entender, ó, quando eu disse assim, ó, este lápis, aqui, ó, este lápis é meu. Ou este lápis é amarelo. Olhem para cá, ó, o este, esta, estes ou estas se refere ao presente. Este lápis está aqui na minha frente, ó, comigo. E ele é próximo da pessoa que fala. Quem é a pessoa que está falando do lápis? Você. Então, este lápis está próximo da pessoa que fala, que sou eu. Este lápis, o tempo que eu vou usar é o presente, né? Este lápis me pertence. Está aqui na minha frente. Aqui, ele é variável, porque eu posso ter só um lápis, este lápis, ou eu posso ter, ó, mais de um. Como é que fica? Estes. Mas eu posso falar também de canetas, não posso? Sim. Como é que fica? Estas. Exatamente. Isso é a variação. É a variação que ele está falando. Tanto Você vai mudar no gênero. Em relação ao gênero, que é masculino e feminino, e em relação ao número, singular e plural. Quando a gente voltar na próxima aula, a gente dá continuidade, mas eu preciso, Maria Júlia. Eu vou perguntar as coisas para Maria Júlia, para ver se ela está acompanhando as explicações. Tá?